Então vamos lá, estamos começando o nosso debate virtual, pensando cientificamente a pandemia, dessa vez com a palestra de Rosana Rivas, nossa colega do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, formada e pós-graduada em mestrado e doutorado na URGS, lá do ProURB, da URGS, né? E colega também do... Propur. Eu falei o quê? ProURB. Porque é tudo parecido, é tudo de urbanismo mesmo. E colega também do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como conselheiro estadual, já em segunda gestão, né? Então, vou passar a palavra para ela, para fazer a apresentação da nossa tarde. Seja bem-vinda, companheira. A palavra é sua. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que estão aí. Eu fiz um PowerPoint para mais ou menos orientar a minha apresentação, porque quando a gente fala em cidades, a gama é tão grande, e ainda falar de pré-pandemia e pós-pandemia, e eu vou confessar, o que eu confessei já para alguns inicialmente, que eu fiz só 27 slides e disse, 1 minuto para cada um vai ser rapidinho. Fui treinada em mais de 1 hora, então eu vou passar muito rápido por eles, até para depois ter um tempo para a gente poder ir conversar. Então, algumas coisas vão estar escritas, eu nem vou comentar, e aí, se for de interesse para a gente debater sobre isso, vocês chamam, né, coloquem no chat, que o Marcelo vai organizar assim, né, vai pegar as inscrições de perguntas pelo chat. Então, sem mais delongas, até porque a gente já passou das 3 da tarde, o que eu queria falar com vocês, então, são provocações, né, sobre essa cidade pré e pós-pandemia. Eu queria primeiro falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, onde no 11º objetivo, que são 17 objetivos, 169 metas, e que são metas realmente audaciosas. Então, as Nações Unidas, lá em 2015, ela pegou e fez esse plano de ação até 2030, que é a Agenda 2030, onde tem a erradicação da pobreza, enfim, fome zero. E no 11º é exatamente o objetivo de tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O assentamento humano inclusivo é exatamente de incluir a todos, e incluir também no direito de morar, né? Então, você pagar um preço justo para morar, e tanto para alugar ou para comprar, né? Seguros, é o óbvio, resiliente, provavelmente estavam pensando nas áreas de inundação, de abalos sísmicos, acredito que não estavam pensando naquele momento de uma pandemia, um Covid qualquer, mas assim, eu trago ele exatamente porque é das Nações Unidas e como está a nossa nação, né? E aí o slide seguinte seria exatamente o do IBGE, mostrando uma pirâmide onde nós temos a linha da extrema pobreza, né, que eu consigo abrir agora aqui o meu, que é mais ou menos, por exemplo, o estado do Maranhão, 20% está na extrema pobreza, isso quer dizer, então, pessoas que recebem no máximo R$145 per capita mensal, e de pobreza é 145 a 120 per capita mensal. Então, se você vê essa pirâmide, eu não sei se o Flávio já conseguiu colocar, você encontra um Brasil muito diferente, né? No sul, realmente, a pobreza não é tão gritante, mas ela aparece, né? Existem favelas, tudo, mas no norte e no nordeste nós temos realmente uma situação mais crítica. Mas de norte a sul, nós somos um país com pobreza, né? E além disso, com desigualdade, porque os 10% mais pobres, 75%, 75,2% são pretos, uma desigualdade incrível. E na linha da pobreza, né, que nós temos, então, 71% mulheres, sabendo que nós mulheres ganhamos menos, fora os abusos, violência doméstica. Então, essa estrutura que nós temos enquanto sociedade, ela é refletida também na nossa cidade. Então, as nossas cidades, ela é o palco e o reflexo dessa distribuição desigual, cruel, e que daí nós temos que falar hoje, né, de como é a moradia, o espaço público, mobilidade urbana, enfim, mas lembrando que existe 2 cidades. É uma cidade só, mas na verdade são 2. Uma legal, onde as pessoas conseguem habitar e se enclausuram, com medo daqueles que têm menos e que estão lá
ocupando os espaços, seja público ou privado, né, numa ocupação, sem nenhuma infraestrutura, consegue botar um reloginho de luz, enfim, mas com cômodos que tem tem até 6 pessoas, né, morando num cômodo. Então, e aí eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso, né, sobre os marcos regulatórios existentes, sobre a empatia que nós temos que ter, porque eu não vejo outra, né, também quero conversar com vocês sobre isso, eu não vejo outro caminho que não seja pela empatia. E no futuro, né, quando começar a reabertura, por um caminho que seja da interação social. Todas as nossas políticas terem isso como meta, a interação social, parar de se auto-excluir, né? Então, primeiro, eu vou falar rapidamente dos 3, né? Moradia, né? Da moradia, eu vou falar de apartamentos classe média, né, de baixo, e dos assentamentos de moradia precária. O da moradia, né, é a mesma coisa, é uma pirâmide de rendimentos, ou seja, eu tenho uma cidade legal, como eu já falei, que gera esse medo, mas a gente também tem uma história de uma luta urbana, né, uma luta para que a cidade não seja tão desigual, e a gente conseguiu isso em termos de lei, até premiado, em 2001, que é o Estatuto da Cidade, que prevê, né, que nós tenhamos em todos os municípios, até 20 mil habitantes, ou, né, a partir de 20 mil habitantes, e os que têm ecossistemas sensíveis, turístico, tenha a obrigatoriedade de fazer um plano diretor, e revisado de 5 anos, enfim, mas um plano diretor participativo. E aí eu deixo mais uma provocação, como é que está o nosso plano de desenvolvimento, né, o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental de Aracaju, né, que desde que eu cheguei aqui em 2009, está sempre para se revisar, já estamos em 2020, e está sempre assim, sendo empurrado. Por quê? Bom, acho que cada um de vocês tem alguns pensamentos sobre isso, mas é uma pactuação, pode-se revisar, fazer um pacto nas audiências, mas não é levado, né, para a Câmara dos Vereadores e aprovado na Câmara dos Vereadores. Sempre acaba acontecendo alguma coisa e é retirado. E depois, então isso em termos de moradia. Vamos falar de moradia de apartamento. Então agora vou para os 2, né, e vou dar agora uma acelerada. Independente do sistema ou do processo, da trajetória que nós temos de verticalização de cada cidade, o que é certo é que em qualquer uma das cidades que nós vamos hoje, né, no Brasil, nós temos as pessoas se enclausurando, né, as pessoas preferindo pegar e morar em apartamentos diminutos, desde que eu tenha um espaço gourmet, um playground. Tudo começou, né, um apartamento, um bloco de apartamento. Depois vem o clube residência, onde eu tenho aquela estrutura onde eu consigo me excluir. E depois vai continuando, no entanto, à medida que isso ocorre, é um abandono da cidade, é um abandono dos espaços públicos, né, que as pessoas cada vez mais se viram de costas para a cidade, né? Então, é um abandono do espaço público, quase sempre murados, enclausurados, de costas para a cidade. Então, no momento que tem uma audiência do plano diretor, uma audiência do plano diretor, por exemplo, as pessoas, não, essa cidade eu não preciso ir lá, eu já tenho aqui o meu espaço, né, a minha autossegregação, e sempre virando as costas para aquela calçada esburacada, por aquela praça, né, que você não usa mais, então não se sente pertencente. Isso a pré-pandemia. E o que acontece daí na moradia atualmente é que os apartamentos foram diminuindo tanto, porque eu poderia compensar esse espaço pelo meu espaço condominial. Só que o que acontece? Acontece que vocês estão vendo aí os 2 apartamentos, claro que apartamentos até com suíte, então obviamente não é de classe média baixa, mas são apartamentos para 4 pessoas, 5 pessoas, e observe o espaço de estar. Eu tenho um sofá virado para a TV. Esse é o espaço que sobrou de interação nesse meio, esse mundo que estamos vivendo de pandemia, de isolamento, distanciamento social, mas a célula social da família, ela está ali, ela deveria ter esse espaço de interação social. No entanto, o que foi comprado, o que foi vendido pela indústria da construção civil, sempre são tamanhos mais diminutos desse espaço de estar, e nós aceitamos, compramos esses tamanhos diminutos, que hoje, se vocês observarem, é o quê? É um sofá virado com espaço para botar uma TV, você não consegue mais dialogar. Para dialogar, você tem que sentar meio de ladinho nesse sofá para ficar olhando para a pessoa, toda torta. Você não tem mais o espaço de botar um sofá e 2 poltronas, uma cadeira de aproximação, fazer realmente o espaço de interação, de convívio. E isso
isso só colocado de lado, fora o restante todo que já está ali, pela falta de emprego, por pessoas talvez que estejam doentes na família, tudo isso ainda, aumento de estresse, de depressão, de ansiedade, sem falar da violência doméstica. A gente vai ter uma live daqui a algumas quintas-feiras falando sobre essa questão de gênero, de violência doméstica, não é muito, mas o que é importante é a gente verificar, neste momento, principalmente os que, né, vivem ou que estão para comprar apartamento ou para projetar, já que temos aqui também muitos arquitetos, é que a gente está vendendo espaço de lazer dentro dos condomínios. Gente, espaço de lazer é na cidade, então é a praça, temos que viver a praça, o playground, o espaço de corrida, o espaço que deveria ser público, está sendo vendido para nós dentro dos condomínios. Estamos pagando por algo que, na verdade, já estamos pagando pelos impostos. Falta, então, que a gente lute para que esses espaços públicos tenham qualidade. E aí, óbvio, compremos, então, mais espaços privados, compramos, então, um espaço de estar correto. Não vai ser, né, não é uma praga, mas, de acordo com vários infectologistas, não será a primeira nem a última dessas pandemias. Precisamos cuidar mais da nossa família, dos espaços para a nossa família, ao mesmo tempo que temos que lutar por esses espaços, então, de qualidade nos espaços públicos. Deixando, então, os apartamentos ali como uma provocação, vamos falar de moradia de assentamentos precários, onde também tem toda uma trajetória, né, e uma crueldade, ao mesmo tempo, do mercado, porque existe um mercado imobiliário dessa cidade informal, onde você morar numa favela no centro, mais próximo, então, para os ambulantes, aquele, né, o agito do centro, várias pessoas passando, é muito mais importante para quem não tem condições de viver no centro, que você economiza, né, em deslocamento, só que aí a favela, ela é exprimida, ela não tem espaço para crescer. E no crescer, a única forma é subdividir cada um daqueles casebres em quartos cômodos de aluguel, o que fica mais insalubre. Então, essa do Abramo que eu coloco ali, da cidade confusa, é exatamente isso, da cidade compacta, né, e difusa, que é exatamente o loteamento, o assentamento, a ocupação lá na periferia. Então, a partir do momento que eu não consigo pagar, né, o cidadão não consegue pagar mais para estar naquela favela, daquele mercado imobiliário da cidade informal, ele tem que se jogar lá para trás, lá para a periferia, para ter um pouco mais de apuro, para conseguir pagar, mas, no entanto, novamente, está longe, ele vai ter que gastar para se deslocar. Então, é uma retroalimentação dessa cidade, e isso não existe de hoje, há muito, muito tempo existe, e também vários tipos de soluções já foram colocadas, mas, na verdade, ao meu ver, tudo se resume a uma coisa: a moradia é vista ainda como mercadoria, mesmo para as faixas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, ou de 3 a 5 salários mínimos também, é visto como uma mercadoria e não como um direito, né? E aí, então, do Minha Casa Minha Vida, a primeira fase, né, onde tinha 400 mil unidades, é muito pouco, acho que não era nem 7% do que tinha de déficit habitacional para essa faixa de 0 a 3. E o de 3 a 5, como era a construtora que escolhia o local, ela vai pegar o terreno mais barato, né, o menos custo, e vai ser jogado essas metas de 400 mil unidades para onde? Para a periferia. Então, novamente, jogando o pobre para mais longe, né, fora das vistas daqueles que conseguem, né, ter a cidade. E o que nós temos aí? Então, hoje, né, os assentamentos precários, nós temos eles em áreas alagáveis, inundáveis, com risco de deslizamento, com infraestrutura de saneamento péssima, e vários dessas unidades sem banheiro domiciliar. E aí o que a gente estava achando ruim daquele apartamento, que só tinha estar apertado, mas tinha até uma suíte, que dirá, então, desses cômodos com 6 pessoas morando, sem, talvez, um banheiro. Como falar de higienização? Até o meu último slide é exatamente uma ação do professor Márcio que eu queria mostrar para vocês, que vai em encontro, né, de alguma forma, uma ação proativa para, né, auxiliar. Mas é importante, dessa moradia precária, que acontece, então, em todos os municípios, não é só em Sergipe, não é só no Nordeste, isso acontece no Brasil como um todo, que isso reflete também nos óbitos. Porque foi uma notícia de abril, não tenho atualizado, mas os óbitos de São Paulo
eles eram maiores, vocês estão vendo o mapinha à esquerda, eles eram muito mais altos, né, nos bairros que estavam com mais números de favelas. Mas eles não eram os bairros onde tinham mais idosos, ou tinham mais pessoas contaminadas, ou seja, o que sempre nós conversamos, né, os idosos, as pessoas contaminadas, isso é importante, claro, tem que vir na conta, claro, a gente tem que fazer essa conta, mas em termos de moradia, fica muito latente que quem realmente está sofrendo mais, não que os outros não sofram, são as pessoas dos assentamentos e das ocupações, porque vários motivos, né, de subnutrição, podemos falar também da falta de saneamento básico, enfim, mas é alguma coisa que não dá para esconder, né, e que ficou mais latente aí com a Covid, principalmente nesse mapa aí de São Paulo. Mas, buenas, o que vamos fazer, né? Bom, pós-pandemia, o que a gente pode fazer? Existem várias coisas, né? A primeira é tomar consciência dos nossos direitos, né? E principalmente quem trabalha com projeto, né? Óbvio, já existem vários códigos, existe o Estatuto da Cidade, que eu já falei, então a pressão para que tenhamos planos diretores inclusivos, que realmente seja feita, né, o direito, né, ao solo urbano de forma realmente igualitária. E também o SUS da habitação, como fosse o SUS, né, a Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, que existe desde 2008, mas poucas são as prefeituras que utilizam, e que é mais ou menos, né, fazendo um paralelo, o SUS da habitação, mas para o interesse social. Aí eu falei um pouco rápido, para a gente, então, entrar no próximo tópico, que são os espaços públicos. Estou falando rápido demais? Tá bom, Rosana, tá dando para entender, não tá falhando, segue o fluxo. Certo. Então, espaços públicos. Os espaços públicos, a gente, quando fala, muitas pessoas só pensam em praças, parques, outros pensam em calçada, mas calçada para deslocamento. E isso é uma visão um pouco pequena, realmente, do que ela serve. O espaço público, na verdade, é a partir do momento que tu saiu do teu lote, da área privada, obviamente, você já está no espaço público, e você não necessariamente precisa utilizá-lo só para um deslocamento do A para o ponto B. O certo seria nós termos tempo em nossas vidas de viver esses espaços públicos realmente de forma saudável, exatamente para fazer aquela interação social. Então, espaços públicos pode ser largos, praças, parques, orlas de praia e margens de rios, depende muito de cada município, mas, enfim, o que eu vou tratar aqui são de calçadas e ruas. Porque é exatamente o espaço que nós que moramos em cidade sentimos mais a falta de qualidade. Né? Então, tem esse exemplo aí da Avenida Paulista em São Paulo, que foi fechada, né, nos fins de semana, domingo, enfim, para que todo mundo tenha esse espaço realmente de interação, de andar de bike, enfim. E isso é muito importante, mas tão importante quanto é que consigamos que a imagem da direita, a parte da gente ter os térreos com vida, ou seja, eu tenho várias portas, né, e dando para uma calçada, neste exemplo são vários, e obviamente vai ter vida, né, café, isso, aquilo, mas não é só isso, pode ser, por exemplo, uma casa, ali um edifício, o que não pode é ter aqueles condomínios com muros, onde você vai andar com que interesse, com qual é o atrativo de andar do lado de muros? Nenhum. Você vai acabar indo para outra rua ou pegando o carro para fazer, né, outro trajeto. Então, os espaços públicos têm a função óbvia de fazer o deslocamento de um ponto A para o ponto B, existem regras, né, de tamanhos mínimos, enfim, mas ele é também um espaço da gente ter o conhecimento do outro, para a gente sair do nosso enclausuramento, que infelizmente estamos cada vez mais, para encontrar o outro, para ter essa interação humana, porque no momento que a gente começa a ter essa interação humana, os medos também começam a baixar. A partir do momento que eu tenho calçadas com mais pessoas andando, mais portas e janelas para essas calçadas, mais eu vou me sentir seguro de andar por ela. E isso é um movimento que tem que começar novamente, porque o movimento contrário já foi feito, o movimento de nos enclausurarmos, esquecermos dos espaços públicos já foi feito, tanto que ele está aí, por nossa cidade, totalmente abandonados, né, tirando um ou outro exemplo, né. E
o que nós tínhamos, então, na pré-pandemia, né? Na pré-pandemia, nós tínhamos essa foto de cima, é uma foto de Salvador, onde vocês veem as pessoas apinhadas entre os carros estacionados e as lojas. E o espaço que nós temos para o carro é enorme. Então, o espaço público ainda é entendido para a prioridade que é o carro. Mesmo em situações como essa, que obviamente que existe muito espaço para carro e pouquíssimo para a pessoa. A foto de baixo é de Aracaju, onde você vê um edifício de esquina, pasma, um edifício de esquina que poderia estar no meio de quadra, porque jogou um muro, uma parede, e é num bairro, classe média alta, onde ninguém anda por essa rua. E lá no final também tem muro, vira à esquerda, e à esquerda, quando você vira, são só os fundos de lote daqueles edifícios lá da frente, lá do fundo, vocês veem, que estão na beira-mar. Vocês veem um espaço que é totalmente desertificante, como diria a Elaine Vasconcelos, né, uma colega agora, uma ex-aluna. Então, é a desertificação total do espaço urbano. Claro, no pré-pandemia, temos isso a rodo. Nós também temos bons exemplos, como o que nós temos ali de São Paulo, e também tem aqui em Aracaju, Porto Alegre, em vários lugares, alguns espaços de qualidade. Esse aí, onde tem as bikes, ao meu fundo, atrás de mim, está o Colégio de Direito, né, do Paço de São Francisco, e a rua que desce seria lá para o Mosteiro de São Bento. Então, aqui em cima, nessa praça, tem um espaço de deslocamento de muitas pessoas, São Paulo sempre é muito agitada, mas tem esse espaço nesse tablado, onde sempre ficam jovens, onde tem bike. Então, existia, então, antes da pandemia iniciar, alguns pontos onde já existia uma preocupação com a pessoa, com o pedestre. Então, no próximo slide, o que nós temos atualmente, né, de espaços públicos? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Angel, um arquiteto dinamarquês, que tem uma empresa que faz para o mundo inteiro vários tipos de trabalho, e ele fez, né, colocou uma pesquisa mundial, e logo no início, quando tinha um pouco mais de 2.000 respostas, ele já começou a divulgar, isso foi em abril, mostrando, portanto, que 65% das pessoas, mesmo durante a pandemia, começaram a frequentar os espaços públicos. Mas por que isso? E era por ter saúde. Então, o fato de estar enclausurado, como alguns até colocou que estava enclausurado não sei quantos dias, é importante, mas o que chama a atenção é o número, 65% realmente foram ao espaço público. A foto à esquerda é aqui da Orla de Atalaia, onde, né, eu vou de vez em quando, eu vejo como as pessoas estão buscando, sempre buscaram, mas estão buscando mais esses espaços públicos. O que se notou mundialmente é que os espaços públicos, por incrível que pareça, agora estão sendo mais utilizados. Claro, é uma fuga, né, do transporte público, porque lá é um vetor, né, como tem muita gente, é um vetor de propagação do Covid, por exemplo, mas o fato de ter menos carro nas ruas também fez com que os barulhos diminuíssem, que a poluição atmosférica poluísse. E aí o mais interessante, que daí tem várias ações acontecendo no mundo inteiro neste momento, tem ativistas lá de Toronto, começou em Nova York, mas também em Toronto fizeram um app do estadual, que você vê eles pegaram e verificaram a largura de cada uma das calçadas, exatamente para fazer com que as pessoas pudessem se deslocar a pé, por calçadas onde tinha mais espaço, ou seja, quanto mais escura é aí no mapa a linhazinha, quer dizer que a calçada é mais estreita, né, e que provavelmente você vai, né, ter que esbarrar na pessoa ao passar. E quanto mais clara, né, é exatamente o contrário, o verde seria, então, você vai conseguir andar tranquilamente com os 2 metros de distância, né, que é desse isolamento social. Então, já começa a acontecer no mundo ações, né, para realmente priorizar o que alguns já começaram a fazer, né? Por exemplo, eu tenho ido até, né, na padaria, que são 2 quadras aqui, descobri, e moro há 2 anos aqui, que tem um supermercado a 4 quadras. Por quê? Porque o fato de você estar enclausurado, home office, o que acontece? Você começa a necessitar sair. E aí você sai a pé e você redescobre o seu bairro. Isso está sendo um movimento mundial. E isso é muito bom.
né? Os espaços públicos, então, já estou no terceiro slide, depois, no 15º, né, se o Marcelo estiver ouvindo. O que eu acredito, né, dos espaços públicos pós-pandemia? Ele tem que ser pensado, estruturado, planejado, pensando na saúde física, mental, mas também da interação social, exatamente da construção nossa como comunidade, como sociedade, primeiro em termos de bairro, né, e claro, a cidade como um todo, mas principalmente o bairro, né, e isso está exatamente, intrinsecamente ligado com a vitalidade dos andares térreos. Eu preciso ter isso. Se eu não tiver os andares térreos com vitalidade, com portas, com janelas, com atividades diversas, se eu tiver um muro, não vai ser atrativo. E a permeabilidade visual é exatamente isso, porque eu me sinto, se eu andar por uma rua e tiver a sensação que estou sendo observada por aquelas janelas, por aquela porta, né, isso vai me dar mais segurança, uma sensação de segurança que muros ladeando não dão, né, já tem vários e vários estudos que mostram que as casas, né, de preferência para assalto é aquela com muro alto, porque o ladrão passou para o outro lado, ferrou, não tem o que fazer. Se fosse gradeado, ainda tinha gente olhando. A mesma coisa para quem está do lado de fora. Você vai querer andar, né, no espaço onde tem grades, vidro, qualquer coisa, e não do muro. Para terminar espaços públicos, o que eu acredito da pandemia, então, é uma construção focada sempre na saúde e interação social, e, pelo outro lado, né, da vitalidade dos térreos e da permeabilidade visual, né, não haver muros, né, não estou dizendo que é para não ter nada de divisão entre público e privado, estou falando em termos de grades, de outros mecanismos, e principalmente, né, de não ter aqueles grandes lotes, que é uma quadra inteira, e você só tem um grande muro, onde você se sente inseguro andar por essas ruas. E aí eu passei para o próximo, que é exatamente onde eu acho que essa figura, que também é do Engel, onde mostra a moradia, então, independe do tamanho que tem essa moradia, mas essa comunicação com a parte externa, vocês reparem que não tem muitos andares, mas principalmente a sinergia que existe entre o espaço público e o espaço, né, privado das moradias. Isso é muito salutar, quem viaja muito, sempre se sente muito bem num espaço assim. Esse espaço pode ser construído também em nossas cidades, né? Eu acho que cabe a nós repensarmos, né, e refletirmos sobre o que queremos, né, das nossas cidades. E ali do lado, na verdade, é um guia, mas que fala uma coisa que é meio óbvia, talvez, para quem não for do ramo e não sabe quão difícil é, mas incorporar árvores à política e a outros planos. É uma coisa tão óbvia. Qualquer lugar você precisa de árvores, seja para amenizar o efeito, né, de calor, é 5 graus, se você tiver uma boa massa, né, verde, dá uns 5 graus de diferença. Lugares com frio, você põe árvores caducas, e é incrível, foi, na verdade, um susto quando eu cheguei aqui em Aracaju, achei linda a cidade, maravilhosa, dentro do meu carro com ar-condicionado, indo, né, lá do final da Sarney, onde eu estava inicialmente, passava pela Maré do Apicum, todas as avenidas muito arborizadas, ponteiro central, né, e ia lá para Laranjeiras, linda, linda. Bastou eu comprar meu apartamento e começar a fazer as coisas a pé para ver que era impossível. Calçadas com muros e sem árvores. Como uma cidade de 10 graus de latitude, está sem árvores. A gente tem árvores, tem, se faz uma foto aérea, é lindo. Muitos mangues, é realmente uma cidade maravilhosa. Mas não é para quem anda nas calçadas. Então, deixo essa provocação e vamos para a mobilidade urbana, até que é o último antes das proativas. Mobilidade urbana, assim como o Estatuto da Cidade, né, que tinha a sua obrigatoriedade para ter, então, os planos diretores, a mesma coisa para ter também o plano de mobilidade. E o principal, priorizar o modo de transporte não motorizado e os serviços de transporte público coletivo. E eu grifei até porque aqui nós temos, né, em Aracaju, um projeto, né, uma proposta de plano de mobilidade, bom, no próximo slide eu falo sobre isso. Mas, enfim, o que importa é que nós precisamos fazer os dois ao mesmo tempo. O plano diretor e um plano de mobilidade urbana. Eles têm que ser pensados juntos, para quando eu colocar, né, o uso e ocupação de uma área, já pensar se ali vai ter realmente que transporte, qual capacidade de transporte para aquele lugar. Então, são dois planos que têm que estar juntos e feitos de forma participativa.
realmente com audiências. E nós temos que ir nessas audiências, também não adianta, né, depois ficar chorando. Enfim, o que temos ainda de mobilidade são os cadernos técnicos, que infelizmente o Ministério da Cidade não existe mais, mas foi uma das grandes coisas que ele fez, foi pegar as grandes normas e fazer esses cadernos técnicos, onde fica óbvio. E aí, o desafio aí, os que estão ouvindo, qual a largura que você tem aí na frente de sua casa? Largura da calçada, não com tudo, a largura só da faixa livre. A faixa livre, ou seja, tirando a faixa que deveria ter de 70 centímetros a 1 metro, onde está a árvore, um banco, ou seja o que for, eu teria que ter 1,5 metro, 1,20 m é a norma, mas recomendável 1,5 m de faixa livre, sem nada, sem nenhum obstáculo. Será que temos? Isso para lugares dentro do bairro. Então, quanto mais pessoas estiverem passando, se for em sentido contrário, então essa calçada deverá ser maior. À esquerda tem um exemplo, essa calçada é no bairro lá Mães de Vento de Porto Alegre, na Padre Chagas, onde você vê exatamente isso. Você tem um lugar à esquerda da árvore, do banco, o espaço de estar no espaço público e o espaço de andar. E, claro, a parte das fachadas ativas. Mas por que eu estou falando novamente de pedestre, agora em mobilidade urbana? Porque o pedestre é o primeiro modal de transporte. É o primeiro modal da mobilidade urbana. Não adianta eu botar um VLT, BRT, gente, posso botar tudo. Se a pessoa não puder sair do seu apartamento, da sua casa, e andar até a estação, ou até o terminal de ônibus aqui, Atalaia, né, não tem como, as pessoas vão comprar uma mobilete, vão comprar o que for, mas não vão andar por calçadas esburacadas, ladeados de muro, se sentindo inseguros. O primeiro modal que qualquer plano de mobilidade tem que pensar e fazer é o peatonal. E está na norma, é o transporte ativo, ou seja, o que não é motorizado. Estamos falando de pessoas andando e pessoas andando de bike. Esse é o primeiro. Para depois pensar em BRT, blá, 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 esse é o primeiro. Aí, na segunda, essa figura do 18º slide, você vai ver uma figura que muitos já conhecem, mas eu sempre gosto de colocar para ficar mais nítido. Você vê 60 pessoas, qual é o espaço que ela ocupa, o ônibus, né, ocupa, o nosso espaço público, 60 ciclistas, qual é o espaço que ocupa, e 60 motoristas de carro. Olha o espaço que ocupa 60 motoristas com seus carros. É muito, gente. E, no entanto, por todas as cidades, a prioridade, por mais que se diga não, sim, ainda é o carro. Nós não temos uma prioridade para ciclista e muito menos para pedestre. Se tivéssemos, por exemplo, que é a próxima imagem, vocês estão vendo que fala sobre a micromobilidade, que são patinetes elétricos e bicicletas elétricas. Reparem na Avenida Central, onde eu tenho o BRT passando. Você tem duas faixas, né, de BRT num lado e do outro, de um sentido, né, e para o outro. Depois, uma faixa para carro, que está ali 45 km por hora, e duas faixas de ciclismo para um lado, patinete, o que for, e do outro lado também duas faixas. Ou seja, eu estou mostrando realmente quem é a prioridade. Né? E do outro, nessa ruazinha azul, o que acontece? Ela vem à direita, subindo na diagonal, eu tenho que, parece um quebra-mola gigante, né? É a continuação da calçada, ou seja, o pedestre é a prioridade. Existe uma continuidade da calçada. Isso é realmente você colocar nos planos de mobilidade urbana o pedestre em primeiro lugar, o ciclista em primeiro lugar, para depois vir o transporte público, com certeza, coletivo, para depois o transporte, o carro individual. Vou acelerar um pouco de novo, desculpe, né, eu acabei empolgando ali. Como é que estamos, então? Buenas, desde 2012, né? 2012 tem a lei de mobilidade urbana, dizendo que é obrigatório, e depois 2015 foi dado um prazo, depois 2019, pasmem, em 2019 nós tínhamos só 9% dos municípios tinham feito o dever de casa, tinha feito o plano de mobilidade. E o que isso acontece? Qual é o reflexo? Nossas cidades continuam com casos de calçadas inexistentes, bicicletas que não têm um espaço nos terminais de ônibus para deixar sua bicicleta, ou
vários paraciclos na frente dos supermercados, enfim, não existe estímulo. E o próprio transporte público, de forma geral, e aí eu falo mais aqui onde eu estou morando, que é o Nordeste, é geralmente sem intermodalidade, com uma frota antiga, sem frequência adequada, as pessoas ficam 1 hora, muitas vezes, esperando um ônibus. Isso é inadmissível. E, ao mesmo tempo, todo incentivo para o carro. Então, parece que a nossa lei de mobilidade urbana, da política de mobilidade urbana, está na gaveta. A próxima slide fala da proposta do Plano de Mobilidade Urbana de Aracaju, eu não vou falar dela, então, vou dar uma pulada, mas eu vou deixar aqui a Hermes Fontes. Hermes Fontes, em novembro ou dezembro do ano passado, foi muito noticiada aqui, porque está no plano, na verdade, na proposta de plano, que vai passar um dos corredores de BRT, que são 11, na verdade, então, só 4 seriam, mas vocês reparem uma coisa, eu vi que houve muita tristeza das pessoas, estão tirando as árvores. Sim, muito triste tirarem as árvores, concordo. Só que, observem o que tem nas laterais, nessa foto primeira. Você tem lojas, e tem um espaço que talvez fosse para o pedestre, onde está pintado os postes de luz. Eu ficaria muito feliz, né, se essas árvores que fossem retiradas daqui do canteiro central, fossem colocadas numa calçada alargada em cada uma das laterais, porque aí sim ela teria o seu efeito, não só de ambiência urbana e estética, mas ela serviria para as pessoas que andam nas calçadas. Então, há um erro muito grande nas políticas aqui de pegar e botar árvores só nos canteiros centrais, e não tem árvores nas calçadas, mas uma forma contínua. Tem uma aqui, outra acolá. Algumas vezes as árvores que existem nas calçadas são obstáculos para você passar, quando não, as copas são tão baixas que você tem que sair da calçada, né? Eu já morei na Coromina, tá lá, enfim, e isso acontece muito em vários outros lugares também. Mas vou passar, então, dessa proposta, para ir, então, o que está acontecendo no mundo atualmente sobre mobilidade urbana. O que está acontecendo no mundo, assim como falamos que as pessoas estão andando mais nos espaços públicos, elas também, obviamente, não estão andando tanto de carro, elas estão realmente andando e andando de bike. Estão vivendo mais seus bairros, como a gente falou dos espaços públicos, sim, mas elas também estão tentando, de alguma forma, chegar nos seus destinos a pé ou de bike, de bicicleta. E vendo isso, vários governos do mundo inteiro, e aí eu botei o de Bogotá, está fazendo várias ciclovias temporais, né, apenas neste momento de pandemia, que diminuiu muito o número de carros nas ruas, e aí faz 117 quilômetros de ciclovias. Isso aí ajudou muito, porque não pode, né, o Transmilênio sempre foi abarrotado, então imagina o vetor, que seria, então, para contaminação de Covid. Então, várias cidades têm feito isso, colocado mais espaço para a ciclovia e melhorado os espaços para o pedestre. É até uma recomendação, aí está do lado do transporte público na Covid-19, entre as coisas, o poder público está lá escrito, favorecer opções diferenciadas de deslocamento, entre elas a bicicleta. Então, isso é o que nós temos atualmente, e o que eu vejo para o futuro, para pós-pandemia, é uma coisa que, na verdade, já existe há mais de 20 anos sendo falado, até mais, sobre a intermodalidade. Só que ela não pode nunca esquecer que a prioridade é peatonal e em bicicletas. E aí, a figura que nós temos do lado já é da Prefeitura de Milão, fazendo redesenhos e propostas, já na abertura, né, que eles estão lá verificando, de como deixar mais espaço, sim, para o pedestre e o ciclista e menos para os carros, já pensando na poluição do ar, que pode dar problemas de saúde. Então, lá já estão antenados para isso, já eram antes, mais evoluídos nesse pensamento do que nós, mas já estão pegando ainda com mais força, né? E, claro, bicicletas e patinetes elétricos, que nós precisamos de calçados, ou pelo menos ciclovias, né, ciclovias para eles. Transporte coletivo, existe várias discussões para trazermos ônibus elétricos, enfim, mas precisa de um estudo, né, de implantação, enfim, de tudo isso, assim como o carro individual elétrico, compartilhado, enfim, são outras coisas que a gente pode conversar em outro momento. Mas o principal, para terminar a parte de mobilidade urbana, é lembrar que amanhã, é 5 de junho, é o Dia Internacional do Meio Ambiente, e de tudo que se fala sempre da prioridade, né,
para o pedestre, que seria a primeira coisa a se pensar, e depois o ciclista e transporte público, serviços, enfim, em cada uma delas é necessário arborizar. Não é só um senso estético, psicológico, é de temperatura. É importantíssimo, principalmente as cidades aqui do Nordeste, quem morou no Sul, eu sou de Porto Alegre, em calor infernal, né, no verão, então é importante ter as árvores. E aí, finalizando, né, para depois só falar das duas ações proativas, o que eu vejo? Eu vejo que a gente teve vários momentos de revolta, né? Eu mesmo também já bati panela, então, mas não basta só bater panelas. Precisamos ser mais proativos, né? E proativos, se lembrarmos que nós temos as leis do Estatuto da Cidade, mobilidade urbana, a gente tem que fazer pressão para que isso realmente aconteça em nossas cidades, mas o principal, ir às audiências. Tem pessoas que não vão nem à reunião de condomínio. Você precisa ser proativo, você precisa participar para conseguir realmente ver as coisas mudarem. Senão, nada vai mudar. Então, se cada um de nós pensou vir morar para as cidades, é por algum motivo. Mas chegou um momento que a gente tem que se redescobrir, se refletir sobre isso. Porque nós viemos e nós tínhamos antes, e aí vem o saudosismo daquelas fotos da década de 30, de 40, 50, onde tinha lá na Rua da Praia de Porto Alegre aqueles cafés, onde tinha aqui em Aracaju, na Rua João Pessoa, aqueles cafés. Poxa, que uma vida era bacana. As pessoas viviam, as pessoas andavam pelas ruas, as pessoas curtiam o espaço público. Nós precisamos reivindicar isso de novo. Nós fizemos todo um movimento contrário, nos enclausurando. Nós precisamos agora sair disso, né? E aí, é naqueles mínimos detalhes, é na hora de alugar um apartamento e se vê que ele tem tal coisa, não vou alugar esse, vou alugar outro. Na hora de comprar, na hora de projetar, na hora... Enfim, cada um tem o seu lugar na sociedade, né? Mas é importante que a gente reflita isso, porque senão, o que será de nossas cidades? Anti-cidades, será células todas muradas e o caos no espaço público. A pandemia nos fez ver que o espaço público é importante, nós estamos redescobrindo eles, e eu acho que é exatamente o momento da gente pegar esse gancho e se fortalecer, se empoderar e começar a ir atrás. E aí eu trago duas ações proativas, né? Tem muitas pelo Brasil, enfim, até aqui em Aracaju, mas eu gostei muito de conhecer, né, a Jabotiana Viva, um bairro super arborizado aqui de Aracaju, com problemas enormes, né, de inundações, da indústria da construção civil, que construiu até em cima da mata ciliar, enfim, mas em 2008 saiu um artigo dizendo que o bairro era o último remanescente verde, e o que aconteceu? As pessoas que ali moravam no conjunto JK e Sol Nascente resolveram se unir, alguns ambientalistas, e construíram esse, não é uma ONG, mas esse grupo de pessoas com propostas de sustentabilidade, né, onde, né, desde recicle óleo, jabutiana, escrito em cordel, porque aqui tudo, né, acaba, né, em cordel, em forró. Tem um informativo, não chega a ser um jornalzinho, mas uma folha só, frente e verso, distribuem para a população, falando das prioridades socioambientais do bairro, o trabalho intenso da... Se vocês estivessem me vendo aqui, eu ia ter duas câmeras para mostrar ao mesmo tempo, mas enfim... é um trabalho muito interessante, e aí tá ali os dados, né, para vocês entrarem, quem sabe, alguns que estão aqui nos ouvindo, né, quem sabe o seu bairro pode ser o próximo a ter esse tipo de movimento, né, de educação, e eles têm agora uma ferramenta de alerta para as inundações, né, do Rio Coxim, vamos ver se realmente, né, como é que está funcionando, agora começou as chuvas aqui no Nordeste, e o outro, que é meu último slide, é um projeto de extensão de assessoria técnico popular, lá no conjunto habitacional, né, lá em Laranjeiras, que é coordenado pelo professor Márcio Pereira, e é um conjunto com 210 famílias, mais ou menos 800 pessoas, mas que metade delas está em extrema pobreza. E aí, inicialmente, o Márcio já tinha esse trabalho de extensão, foi atrás, vendo que as pessoas estavam comendo manga, jaca, estavam sem comida. E ele pegou e resolveu, mesmo com seus cabelos brancos, né, sendo, então, uma faixa que não deveria ficar andando por aí, né, o Márcio pegou, puxou isso e conseguiu doações para fazer, primeiro, as cestas básicas, depois verificando que a comunidade, né, não tinha como fazer a sua higienização, montou, como vocês veem aí à direita, um ponto de higienização onde tem essas 3 cubas,
e acionada por um pedal vermelho, né, um acionamento então, de mola, onde as pessoas então podem fazer a sua higiene, né, quando chegam, fica bem na praça, ali na frente. E agora a última não, vai ter mais, se Deus quiser, mas a doação que vai ser agora, das próximas, né, ela vai ter já álcool gel e água sanitária e sabão. E esse álcool gel foi fabricado pelo CCBS da UFES, doado também, e água sanitária e o sabão líquido pelo CCET também, da UFES, doado também. Então, é uma parceria de várias pessoas envolvidas, e claro, teve uma pessoa que foi lá na frente, que é o Márcio, mas outras foram se engajando, quem não podia se engajar, pegou e depositou. Então, é um trabalho muito bacana, que está sendo feito, né, como um trabalho de extensão, mas que está pegando pessoas fora da UFES, né, para ajudar. E, enfim, eu acho que neste momento, isso é muito importante, são exemplos como esse, né, que eu estou dando visibilidade aqui, que pode nos inspirar, né, para vivenciar melhor nossos bairros, para ajudar o próximo, né, e ali estão os dados também, não sei se o Marcelo está deixando ali, né, para quem puder participar, né, enfim, de alguma forma, ou só, então, depositando, enfim. Eu falei bastante, agora que estou vendo, mas eu corri um pouco, mas espero ter sido um pouco entendida por vocês. E é isso. Obrigado, Rosana, por sua apresentação, bem esclarecedora. E a gente pode ver que assim, as soluções são conhecidas. O difícil é convencer o poder público e as próprias pessoas que compram esses imóveis com um planejamento de vida interior apenas, a entenderem que o importante é a coletividade. Acho que esse momento de pandemia, onde a gente está tendo que viver em casa, a gente esteja sentindo um pouco mais isso. Exato, então, exato. Desculpe se o andamento da apresentação não ficou tão par e passo com a sua apresentação, mas eu estava tentando seguir aqui. Eu não conhecia a apresentação antes, então acabei saindo um pouco do ritmo. Eu até gostaria de pedir desculpas, né, porque ontem no ensaio deu tudo tão certo e hoje, né, enfim, de qualquer forma, que às vezes semana que vem eu faço um artigo já com tudo isso e aí eu divulgo, né, nas mídias sociais para quem tiver interesse, enfim, né. Mas estou aqui vamos conversar, ainda temos tempo para conversar? Sim, sim. Essas falhas tecnológicas servem para mostrar o quanto a gente está preparado para ensino à distância, né? Mas tudo bem. É verdade, é verdade. Bem, ao longo da sua apresentação, o Edilson, ele falando que lá em Areia Branca, a rua só passa um carro, na maioria das vezes, na maioria das ruas da cidade. Que deve ser justamente porque a cidade interior não foi pensada para carro, foi pensada, era para cavalo, para gente, carroça, e olha lá. E os carros roubaram o espaço deles, né? Dos habitantes, né? Dos humanos. Eu conheço, falando de Areia Branca, não é uma coisa que Areia Branca talvez realmente tenha nascido sem pensar no carro, mas existe uma cidade chamada Araranguá, lá em Santa Catarina, perto de Criciúma, e Araranguá é a cidade das avenidas. Tem um monte de avenida para tudo que é lado, mas não necessitaria. Então, é também um entendimento de progresso, né? As pessoas acham que o progresso é ter o carro passando na rua. Esqueci agora o outro, Uruçanga, era uma cidade que queria asfaltar tudo também em Santa Catarina, porque é o entendimento, aquele imaginário social, que o progresso são edifícios altos e muito asfalto para passar os carros. É um entendimento realmente equivocado. Eu acho que já passamos, acho que isso já foi vencido, acredito eu, né? Que já estamos no movimento contrário. Na verdade, ele corrigiu, não é a cidade de Areia Branca, não, é Areia Branca aqui, perto do Mosqueiro, né? É o povoado. Mas, seja como for, também tem as suas dificuldades, né? Edilson está lembrando que nasceu de uma vila de pescadores, então é espaço pequeno mesmo. Na verdade, então, sendo uma vila de pescador, realmente o carro não deveria entrar, deveria fazer como fosse uma avenida de contorno, daqui quem quisesse entrar era só o morador, né? E o restante, realmente, como mais ou menos fizeram, e aí eu tenho as minhas críticas, mas, enfim, a Praia do Forte, né? Onde você não entra de carro em tudo, embora lá está uma elitização, que é essa a minha crítica, né?
Mas é mais ou menos isso, você fazer com que as pessoas não entrem de carro, só os moradores. Bem, vamos abrir espaço, quem quiser fazer alguma pergunta, ou pelo chat, ou pelo vídeo, se quiser, ou áudio, né, disponibiliza o microfone, faz a pergunta, e a Rosana está aí em toda a disposição para responder. Eu posso falar? Pode, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu organizei a pergunta agora, certo? Então, desculpe se ficar um pouquinho confusa. A sua palestra, a sua fala, me reforçou, né, ou trouxe uma evidência, né, pelo menos aos meus olhos, da necessidade da visão holística, né? Se a gente continuar tendo uma visão positivista, linear, unidirecional, né, apontando apenas o progresso cego, que atende a mercados econômicos, mercado da especulação imobiliária, a gente realmente não tem como obter êxito, lograr êxito, né? E eu acredito, né, pela sua fala, isso ficou bem claro, que o Covid, né, ele está nos convidando a pensar, né, primeiro, ele corrobora com o processo de enclausuramento que já vivemos. A gente, por opção mercadológica, de acolhimento do que estava posto, a gente já vivia enclausurado. Só que nós tínhamos a opção de transitar pela cidade, mesmo sem querer, porque nós já negávamos a cidade e nós aceitávamos de braços abertos o que nos era imposto, o mercado nos impunha. Ao mesmo tempo, agora, por estarmos enclausurados devido à pandemia, a gente redescobriu o valor do espaço público. E não temos espaço público de qualidade, por uma série de aspectos, né? Primeiro porque vende-se a ideia que o espaço público é o espaço de ninguém. E por ser de ninguém, eu posso jogar o lixo no chão, eu aceito um muro de 3 metros, eu aceito uma calçada esburacada, ao meu bel prazer, eu corto as árvores, ao meu bel prazer, eu estaciono em cima da calçada, porque... Então, assim, a Covid, dentre tudo que nós já sabemos, né, nos trouxe uma série de inquietações, mas conduz em uma questão tão interessante, que a gente se vitimiza de algo que nós causamos. E ele simplesmente pôs luz, né? A gente já vivia enclausurado, a gente já desvalorizava o espaço público, e agora ele está colocando assim, agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Até para sairmos, no momento, um dia por semana, para sairmos caminhando, tipo, até de saúde mental, às vezes é difícil. Ruas barulhentas, poucas praças, eu moro num bairro chamado Jardins, que é completamente impermeabilizado, né? Você não tem calçadas verdes, você não tem muros verdes, você não tem grandes praças. É isso. Queria que você comentasse. Mas é exatamente isso, Josi. Ótimo, né? Como fosse uma síntese, né, do que eu falei. E é bem isso, né? Nós estamos muito individualistas, né? Pensando, como você fala ali, estacionando em qualquer lugar, e muito no individual. Eu acho que agora o coletivo deve ter novamente uma prioridade. E, realmente, é um retrocesso difícil, eu vi alguns comentários que eu também consigo ler, é difícil, com certeza, mas podemos também não somente esperar pelo poder público, eu disse, mas estamos à mercê do poder público, né? Será? Será que se, de repente, né, já aconteceu em várias cidades do mundo, né, as pessoas de uma rua pegaram um lugar que era de estacionamento, colocaram, né, grama, sentaram e ficaram lá por dias, mostrando que era necessário uma praça naquele lugar, um pequeno largo, não uma praça, né,
Então, e aí, daí nasce os parklets, que daí é uma outra coisa, né? Mas o início era exatamente isso. Então, não precisamos esperar pelo poder público. Temos os nossos meios de pressionar o poder público, temos os nossos momentos de participação e não podemos nos furtar disso, né? Que eu falei tanto das audiências, né, e tudo, mas até no condomínio, né? Então, assim, será que o seu condomínio poderia abrir mais algum espaço, trocar grade, né? Muro pela grade? Será que o espaço que você tem ali realmente está legal para o outro lado? Será que a calçada está tão estreita? Será que você poderia recuar 1 metro? Então, várias coisas nós podemos pensar enquanto indivíduos. Com certeza, a prioridade é o poder público, né? A gente não pode tirar da mão dele essa responsabilidade, mas também não podemos dizer, é só com ele não vou fazer nada. E é um movimento, eu acho que cada um entra nessa onda ao seu momento, né, e eu estou aqui para a gente refletir isso. Eu sinto que estamos num momento muito propício para a gente voltar a enxergar a cidade como um espaço realmente coletivo. Mas obrigada, Josi, pelo teu comentário. Ô, Rosana, aqui no chat, Roberto Rodrigues, ele colocou, mas, Rosana, as cidades não devem ser planejadas pensando no desenvolvimento e, consequentemente, progresso? É uma provocação, naturalmente, para poder seguir com isso aí. A Alexandrina está pedindo para se manifestar, fazer uma pergunta também. Então, se você quiser fazer algum comentário em cima do que o Roberto falou, fique à vontade, senão já passa para a Alexandrina e depois você faz um apanhado. Vou falar do Roberto. Então, assim, Roberto, tem um livrinho chamado O ABC do Desenvolvimento Urbano. Está por aqui. Esse livrinho é muito bacana. Ele é muito bacana, porque ele nos mostra, o Sardá, depois, muitas pessoas conhecem, esse livrinho mostra a diferença do que é um crescimento urbano e o que é um desenvolvimento urbano. Então, uma cidade ter asfalto, ter prédios, um PIB enorme, não quer dizer que aquela cidade tem um desenvolvimento urbano. Isso só quer dizer que tem um PIB enorme, mas pode ter ruas desburacadas, pode ter só um bairro funcionando bem. Então, até que ponto realmente é progresso você ter uma ilha num bairro com 20 pavimentos, com aqueles prédios espelhados, e aí o restante tudo em torno, e aí são várias cidades assim, com aquele mar de casebres, né? Então, assim, progresso, a gente faz o planejamento pensando nas pessoas. Se a gente faz um planejamento, seja no plano diretor, seja no plano de mobilidade, pensando na pessoa, em aquele espaço em que ela possa viver, morar, poder andar 2 quadras, tem um sapateiro, quase ninguém usa sapateiro ainda, né? Mas enfim, né? Sapateiro, padaria, eu consigo em 600 metros ter uma escola, enfim, se eu consigo fazer isso, necessariamente, será que aos olhos de muitos isso será uma cidade em progresso, só porque ela, digamos, só tem 2, 3 edifícios de 6 pavimentos? Talvez uma cidade toda em paralelepípedo, mas com todas essas condições para os seus moradores, tem muito mais desenvolvimento urbano do que, né, o dito progresso. Então, assim, quando a gente fala em planejamento, a gente tem que falar em planejamento pensando nas pessoas. Claro, não nas pessoas só de hoje, mas por vir, né? Eu gostei da provocação porque realmente é isso, né? A gente pensa no desenvolvimento, né, e tal, mas o desenvolvimento é diferente de crescimento, né? E é isso, né? Mas a Alexandrina queria falar, não sei se te respondi, Roberto. Posso falar? Pode ser, Alexandrina, fica à vontade. Bom, veja bem, primeiro, meus parabéns pela sua apresentação. Gostei imensamente das questões que você, assim, apresentando enquanto, né, a questão da moradia, a questão da mobilidade, a questão também do espaço público e mobilidade, certo? Aí, como você não é sergipana, certo? Eu vou só fazer algumas colocações para a gente pensar junto. Primeiro, quero me apresentar para quem não me conhece, e as pessoas me conhecem como mãe de André, mas, na realidade, eu sou geógrafa, né? E, como geógrafa, eu também sou
diretamente participante ativa da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Como participante dos geógrafos brasileiros, inclusive participo de alguns grupos de trabalho, né? Eu faço mais parte do grupo de agrária, mas eu, como uma pessoa voltada ao debate da geografia como todo que a gente discute o espaço, nós também, eu estou envolvida com a questão do espaço urbano. Então, quero primeiro lhe dizer que você, quando coloca muito bem a ausência de um plano diretor em Sergipe, em Aracaju, basicamente, é algo doloroso, certo? De fato, a sociedade como um todo, essa palavra, ela é abrangente, mas eu falo, enquanto nós, inclusive, na universidade, que a obrigatoriedade do envolvimento de alterações nessa sociedade, o que acontece? Não há nenhuma preocupação que exista ou não um plano diretor em Aracaju. Nós, enquanto AGB, por diversas vezes, inclusive, tentamos, né, por alguns anos, nos envolvermos nesse debate, anterior a esse prefeito, outros prefeitos, não há nenhuma responsabilidade em se ter realmente um plano diretor em Aracaju, certo? A pressão que os proprietários de terra, né, e as empresas, né, grandes corporações imobiliárias, né, imobiliárias duas, dentro de Aracaju é tamanha, certo, que o prefeito é totalmente, qualquer que seja, até hoje, não estou falando do B, né, eles têm exatamente incorporado a não preocupação em fazer um plano diretor em Aracaju. Tanto é que, aí eu quero colocar para você a minha preocupação. As pequenas, ou melhor, as cidades do Nordeste, elas têm um perfil muito nítido no processo, como a gente chama, da produção do espaço urbano. Quando você coloca tranquilamente, de forma coerente, a importância do espaço público, nós sabemos que é o Estado responsável para que ele garanta esse espaço público com toda uma infraestrutura e superestrutura para garantir essa população. Entretanto, quando a gente vê o processo da produção do espaço urbano, né, aqui em Aracaju, como em geral, todas as cidades pobres, dos agentes, o proprietário da terra, né, o Estado, o proprietário, no caso, são os agentes imobiliários e a população. Em geral, Rosana, esse é um problema que aí a gente tem que ver pós-pandemia. Nós estamos falando como classe média, mas os bairros em Aracaju, eles são feitos primeiro a partir da ocupação. A população pobre, né, ela ocupa o bairro. Nesse processo de ocupação, você conhece muito bem, é totalmente desorganizada, né? Sem nenhum tipo de preocupação com a palavra, não existe a palavra planejamento. Depois que essa população ocupa, e ocupa de maneira errada, é claro, principalmente áreas de mangue, áreas onde, inclusive, ocupa, né, próximo de margens de rios, que não poderia ocupar, né? O que acontece? Simplesmente depois que ela garante o valor do uso do solo, aumenta o valor do uso do solo, é que o Estado para gerir qualquer tipo mínimo de planejamento, que não há mais calçada, não há mais onde botar nenhum tipo de arbóreo, o arbóreo, né, a parte arbórea, como também nenhum tipo de praça, nem nada. Vai se buscando de forma totalmente da desorganização do espaço, né, se buscar alguma
forma de possibilitar a mínima condição de vida, né? Porque não é feito nenhum tipo de saneamento básico, nada. Essa é a realidade dos nossos bairros, em geral, em Aracaju, o que repete em outras cidades. Os bairros nobres, né, eles se fazem diferente, né? Primeiro, é preciso o processo da valorização, e aí o Estado organiza esse espaço para aumentar o valor do uso do solo e poder vender a classe que tem maior poder de compra, né, a sua moradia. O que é que eu quero colocar? Como temos condição de pensar, mesmo dentro de qualquer visão, né, ou dentro de qualquer forma de projeto de melhoria dessa cidade, dessas ruas, desse bairro, pós-pandemia, né? É isso que me deixa muito triste. Vamos gerar uma pressão no plano diretor, sim, vamos unir, por exemplo. Eu acho que, urgentemente, nós, olha a ousadia, ao assumirmos, não, é vocês, reitoria, uma das coisas fundamentais, mesmo antes, é tentar unir mais, né, o pessoal, você da arquitetura urbana, com o pessoal da geografia, por exemplo, né? Tem também o pessoal do Tiradentes, vamos pensar, nós que temos essa possibilidade, de como pressionar a prefeitura para R$1 plano diretor, porque não é o plano que a gente... Né? E aí a outra questão por exemplo, nós temos, junto da universidade, um bairro, né, do Eduardo Gomes, do Rosa Elza, e quanto mais você sai da frente do bairro, você vai chegando a um ponto onde a miséria, né, é muito grande, né, no Rosa Elza. E eu estou, então, colocando isso, já falei demais, só para que a gente possa perceber, Roberto, que falar em planejamento, e aí, infelizmente, a gente vê claramente que não é nem um projeto, como a Rosana coloca, de crescimento, quanto mais de desenvolvimento. É desordenada a nossa produção do espaço, porque ela atinge sobremodo o capital. Ele e agora com o capital financeiro, é a destruição total de nossas cidades, no caso, nossos bairros, nossas ruas, ficando apenas, evidentemente, os bairros privilegiados, como hoje, Aracaju, perdão, só vou completar, é tão absurdo a mobilidade nas áreas da classe A, né, de moradia, que ela vai... Se a gente, um dia a gente tem que sentar, viu, Rosana? Porque para você que não é daqui, nós sairmos para a gente acabar a pandemia, ver o processo da produção do espaço. Mas a classe alta, ela vai saindo conforme o valor do uso do solo. Ela sai, elas estavam todas agora lá na Rua da Frente, no 13, perdão, frente não, lá no 13, agora está todo mundo indo para o bairro Garcia, né? Então, por quê? Porque ela não precisa, ela tem 2 moradias, ou ela vende, ou fica a um preço altíssimo, devendo o seu aluguel, para poder garantir que ela mora no lugar mais nobre de Aracaju. Aí tem uma praça, eles se reúnem à noite, todos os bolsonaros, né? Me desculpe, todo mundo é livre, se quer, certo? Mas é isso que a gente vê. Então, eu já falei demais, é só uma preocupação, e eu me proponho, inclusive, a juntar-me com você para a gente pensar em como pressionar e pensar em São Cristóvão, inclusive, num plano diretor, certo? Onde, no mínimo, a universidade tenha um compromisso de pensar coletivamente esse espaço para esse pessoal. Desculpe, falei demais, certo? Falou? Não, foi ótimo. Foi ótimo, Alexandrina, muito obrigada. E assim, você foi falando, e eu vou falar isso, tem várias coisas aqui, mas buscando lá o início, em primeiro lugar, obrigada, todo o teu comentário.
Quando eu cheguei aqui em 2009, eu estava na metade do meu doutorado. Meu doutorado, ele era sobre os ciclos econômicos e o rebatimento com os ciclos espaciais urbanos, exatamente essas ondas de crescimento que nós temos na cidade. E eu estava fazendo de Porto Alegre, obviamente, né? Só que chegando aqui, eu tinha que dar aula e eu tinha que conhecer Aracaju. E aí eu mudei o meu objeto de estudo, fiz Aracaju, foi um pega para capar, e onde eu bebi? Qual foi as bibliotecas? A Biblioteca da Geografia. Foi lá que eu bebi muito do saber, né? Exatamente. Então, acho que aquele comentário teu inicialmente de, né, aproximar mais a arquitetura e o urbanismo, acho que temos que conversar sobre isso. A prefeitura, o plano diretor não é muito diferente, infelizmente. Claro que aqui, realmente, a indústria da construção civil é muito forte, ele é dona dos terrenos, ela é dona dos prefeitos, enfim, é um horror, mas é necessário que tenhamos. Perdão, dona é família também, né? Se eu calar a boca, se eu me calar. Mas, assim, o que eu queria te dizer, né, duas coisas ainda, é sobre as ruas, né? Então, realmente, foram abertas, deixaram 50 centímetros de calçada, 1 metro de calçada, ainda põe um poste em cima. Mas se você pegar do espaço privado para o outro espaço privado, você tem sim espaço para deixar um carro passar, é o que resta, fazer o quê? E deixar uma calçada com arborização, talvez um carro, um ônibus. Mas existe sim, se você pegar certinho do lote para cá, para outro lote, tem espaço. Né? E, assim, eu já andei em várias dessas ruas, eu quero andar contigo também, e os alunos fazem muito isso, de como eu posso ampliar as calçadas. É possível? Vai ter muita briga? Claro que vai. Todo mundo quer estacionar o seu carro na frente de casa, vai ter que, de repente, estacionar só de um lado, para conseguir ter um aumento da calçada, mas há solução. Se a prioridade for o pedestre, há solução. Mas se a prioridade continuar sendo o carro, é óbvio que não. Uma outra coisa que tu colocaste, que é da inovação. Então, sempre vai ser esse movimento. Esse movimento não é só aqui em Aracaju. Sempre a indústria da construção civil vai começar a inovar. Então, primeiro é no edifício com sacada, depois lá no sul, nosso edifício com sacada de churrasqueira, e aí vai indo para que as pessoas se movimentem. A inovação é do capitalismo. Pegar e mudar, né? Então, isso é uma convenção urbana que o Abramo também utiliza muito. Eu gosto muito desse autor, e depois a gente tem que trocar umas figurinhas, né? Para também beber os livros que você vê. Mas é uma coisa normal, a gente não consegue puxar o freio disso. Isso é normal. O que a gente não pode deixar é que a última daquelas ondas seja uma habitação precária de ocupação. Então, tem uns bairros mais valorizados que outros, isso é normal em qualquer sociedade. O que não pode é ter guetos. Eu tenho que ter uma pulverização das pessoas que ganham menos e que moram talvez em espaços menores, mas esses espaços menores têm que ter qualidade. É o direito a morar, né? Aquela primeira slide lá dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável da ONU, e que nós temos também dentro do nosso Estatuto da Cidade. Então, a gente tem leis, a gente tem tudo. Claro, a gente vai talvez pegar uma briga muito maior aqui do que em outra cidade, mas, enfim, quem mandou a gente ser arquitetas e geógrafos, né? Fazer o quê? É isso. Mas muito obrigada pelo seu comentário, Alexandrina, e já está marcado de você andar comigo. Olha, depois eu vou ter um convite para quarta-feira à tarde. Eu vou discutir produção espacial. Que bom. Certo. Para os alunos. Vou estar lá. Depois eu falo. Bem, Rosana, Galvão, lá de Portugal, deixou aqui um comentário, ele disse que estava precisando sair, não sei se já saiu. Eu vou ler o comentário, se ele ainda estiver presente, ele se manifesta. Botou aqui, Rosana, parabéns pela apresentação. Sigamos lutando e estudando por cidades melhores. Aqui em Lisboa, que, por sinal, tem a mesma população de Aracaju, já saímos oficialmente da quarentena há 2 semanas. Durante esse período, a cidade deu um exemplo de civilidade urbana, agindo para minimizar os impactos na população, como, por exemplo, higienização de mobiliários urbanos e ônibus e metrôs ficaram gratuitos para ajudar quem precisasse se deslocar à cidade. Aí botou, precisarei sair, boa conversa a todos. Então, obrigada, Galvão. Então, assim, essa parte do transporte público coletivo, tem muita coisa acontecendo, muito bacana, por exemplo, em São Paulo, a cada vez que termina uma viagem, ele é todo limpo, com água sanitária, então existe muita coisa interessante acontecendo, né, claro, a gente tem que ir, né, escavando aqui e acolá. Lisboa é uma cidade lindíssima, e eu acho interessante que, eu sou professora há algum tempinho, e inicialmente as minhas disciplinas, tanto de urbano quanto projeto, tinha um viés. Depois que eu comecei
a estudar, acho que meus primeiros alunos devem me odiar hoje, eu já ensino diferente, exatamente porque as cidades melhores não são as cidades com tantos recursos de frente, de lado, que fica aquele espaço só, né, de ter uma entrada aqui de edifício, depois outra entrada de edifício. Se você acha bonito cidades como as partes mais centrais de Belo Horizonte ou Lisboa, é porque não tem tantos afastamentos. Nós precisamos dos afastamentos, óbvio, para ter a ventilação. Mas tem uma forma de construir, quem é arquiteto sabe, que não precisa talvez ter as ventilações laterais, abrir, fazer frente fundos, enfim, né, mais ou menos como Copacabana, Leblon, que é mais denso. Então, lugares mais densos, porque quando se vai ao Rio de Janeiro, o pessoal, é tão bom andar no Leblon, é tão bom andar em Ipanema, Copacabana, sei lá, alguns vão gostar mais de um do que outro bairro, porque você anda naquelas ruas, né, e sempre tem porta de edifício dando para lá, você faz a volta na quadra, e não é o que acontece aqui, onde a gente tem um edifício que ocupa toda a quadra, usa a frente para receber as pessoas e os fundos para entregar o lixo. Que rua é aquela que fica só para entregar lixo? Que coisa horrorosa, né? Ou faz pior, né? Pega e fecha quase um quarteirão inteiro, né? E meus amigos que moram, né? E coloca um clube e só é muro, 3 quadras de muro, tendo 2 esquinas maravilhosas. Então, se tivesse 4, 5 edifícios bacanas, não precisava ter clube, gente está na beira da praia, né? Que tudo bem, quer fazer uma piscina, faz, né? Entre o estacionamento e o primeiro primeiro andar de apartamentos, mas a gente acaba gastando tanto espaço dentro dos terrenos para fazer clubes, piscinas, tanta coisa, e acaba dando para a cidade o quê? Muros, muros e muros. Né? Então, assim, essa percepção de onde eu ando e o que eu gosto, onde eu ando, eu gosto, como é que são os lotes, quantas aberturas tem para esse espaço. Né? E Lisboa é um lugar muito bonito de se andar, assim como vários lugares do Brasil, e aqui mesmo, no centro de Aracaju, nós temos, né, espaços, né, principalmente no bairro de São José, onde você ainda tem algumas dinâmicas, né, mais interessantes nas calçadas. As calçadas são mais vivas, né? As pessoas até utilizam mais as praças. As poucas. Exatamente. Bem, alguém mais quer se manifestar? Está aberto está aberto o espaço para manifestações, né? Sara teve que sair, mas elogiou bastante a apresentação, ficou super feliz. E aí foi bom, Éder colocou aqui, lembrando que toda semana a gente está fazendo isso. Às quintas-feiras, às 15 horas, sempre está tendo algum debate sobre um tema relevante relacionado à pandemia, né? A princípio, né? Em vários aspectos, de saúde, de arquitetura e outros mais que sempre estão aparecendo. Então, quem ainda não é freguês desse nosso encontro, fica sabendo que o convite já está feito para as próximas. Né? Jailton quer falar. E Elton colocou aqui também. Jailton colocou? Duvida. Elton colocou, que gostaria de falar. Fala, Elton. Está aberto aí, para ambos. Eu não estou conseguindo fechar meu microfone, depois alguém feche, viu? Flávio, fecha o microfone da Alexandrina, por favor. Ô, Rosana, eu queria só abrir um comentário, né, que puxando um pouco para a Covid, em relação a essa questão da possibilidade de não fazer isolamento social, porque várias pessoas, várias famílias, vamos dizer assim, moram em casas muito pequenas, com várias pessoas dentro de uma casa. E claro que isso a gente não vai discutir essa questão em relação ao planejamento urbano, porque isso vai do planejamento familiar, né? Mas a minha pergunta, assim, o meu ponto a levantar é o que você acha que pode mudar em legislação, e principalmente em relação a até plano diretor, porque muitas vezes tem muitas cidades no país que não tem mesmo, e se tem ainda é muito desatualizado ou ruim, né? Então, o que poderia mudar, assim, em relação a esse planejamento dentro dos bairros, para ajudar ou em tamanho de lote, ou o que é que você poderia comentar que isso ajudaria nessa questão de problemas de saúde pública, porque tem muita casa que, se não tem ventilação, isso já gera vários problemas de saúde. Tem casas, eu acho que talvez você tenha o percentual, eu sei que uma vez o Fernando Antônio me falou de cabeça, o percentual de casas que não tem banheiro, né?
Então, assim, eu imagino que isso seja mais comum do que pareça. Mas o que a pandemia, por exemplo, suscitaria nessa mudança aí? Acho que seria essa a minha provocação. Isso. Primeiro, sobre a família que hoje está, né, nessa situação, que pode ser até num dos assentamentos de ocupação, que realmente não tem espaço, né, para ficar dentro, isolado dentro de casa, pensar no que muitos já falam da bolha social, né? Então, assim, eu tenho a minha família e, de alguma forma, qual é a minha bolha social? Digamos, as 6 pessoas, elas entram em contato, talvez, com mais uma de uma outra família, então aquilo se forma uma bolha social, e tentar, nos momentos que você vai, né, para cada um dos lugares públicos, que seja, que tenha por ali, estar próximo sem mais contato. Então, tentar, de alguma forma, blindar sua bolha. O distanciamento social é importante, mas talvez em algumas famílias seja quase inviável. Sendo inviável, é tentar blindar essa bolha social. Isso é a primeira coisa que eu falaria sobre o problema que você colocou. A outra, sobre o planejamento, uma coisa me assustou muito quando eu comecei a projetar aqui, aí é uma conversa talvez mais tarde com a Alexandrina, como que os projetos, os terrenos, que é para interesse de habitação social, do tipo 8 por 12. Que isso? Né? Ou sei lá quanto por quantos lotes. Se você pensa, eu não preciso ter jardim de frente, eu abro a janela direto na calçada, enfim, no logradouro. O pior é você imaginar que aquela pessoa que não tem, digamos, condição para nada, onde ela vai estender a roupa? Onde ela vai lavar a roupa? Ela não vai ter direito a ter um cachorro, não vai ter um espaço para ter uma hortinha. Então, assim, o que era, digamos, se vocês se lembrarem lá dos avós de vocês, enfim, em qualquer casa, você tinha um espaço de estender no varal, né? Pegava aquela vara, né? Taquara, lá no sul, aqui deve ser o nome, mas a gente pegava a taquara e botava para, né, puxar aquele fio que estendia a roupa. Eu tinha um lugar para estender a roupa. Então, o que falta nas casas hoje, principalmente nesses loteamentos que fazem, e daí não é só loteamento Minha Casa Minha Vida, mas também aqueles que são vendidos a mais de 100 mil reais ali na Aruana, e você vê que a casa não tem espaço nas laterais, que é para circular, é para passar, é para dizer que está ventilando quartos, e atrás é o mesmo espaço, de 1,5 m, 2, 3 no máximo. Isso não é quintal. Quintal, realmente, é um espaço onde eu posso ter um convívio, novamente, social. Você lembra daquele apartamento que eu mostrei, que não tinha espaço de convívio social? Se a pessoa tem uma casa, ela tem que ter esse espaço de convívio social externo, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que debater, e aí o Alex Porangaba também trabalha com habitação de interesse social, ergonomia, né, os espaços mínimos que tem que ter cada ambiente. Eu acho que é uma boa provocação, talvez ter uma pesquisa, e a gente começar a tentar mudar as legislações que dizem que pode ser um tamanho tão diminuto, que, na verdade, faz com que a pessoa não consiga viver na sua casa, né? Você só vai dormir, né? E tem que sair, porque não tem condição de ficar lá dentro. Né? E aí sair para onde? Talvez um bar da esquina, ou para outro lugar, ou ficar... Você não tem nem espaço público. Né? Mas eu acho que foi muito boa a tua provocação, e vou até anotar aqui. Obrigada, Elton. Voltei, eu tinha me afastado um pouquinho. Ai, não tinha visto, desculpe. Oi, Alex. Alex colocou um oi aqui, eu acho que está querendo também fazer alguma colocação. Alex, fique à vontade. Ah, tá, porque ela falou que ele foi citado, certo, certo. Vou te procurar, Alex Porangaba. Você é o cara que vai estar junto com a gente estudando isso. Ah, certo. Ele deu ok aqui, concordou. Bem, pessoal, são 16h50. Normalmente o combinado são 2 horas de evento, né? Em todo caso, ainda tem tempo aí, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma colocação. O debate está sendo bem rico, assim, e falar de cidade é interessante porque é o lugar onde a gente vive. Então, todo mundo tem algum comentário, alguma opinião sobre o espaço que habitamos, né? Isso é bem legal. Bem, alguém mais aí? Vou falar rapidamente aqui sobre Itabaiana, rapidinho. Né? Depois tem a Agripino. Aqui em Itabaiana nós temos uma parte mais antiga da cidade, a parte mais nova,
E a gente percebe que a parte mais antiga, as ruas são bastante estreitas, realmente. São de 6 metros, 6, 5 metros. Uma coladinha na outra, parede com parede. Né? Já a parte mais nova já é um pouco mais de espaço, um pouco maiores. Só que também os terrenos são de Falhou, 7 metros, condomínios fechados com 10 metros. Muito difícil você encontrar. E aqui nós temos pouco espaço para ciclovias, para caminhadas, né? Só essa avenida, uma avenida nova que chama Avenida do Chiara, agora que criaram, né? Que é o único espaço que tem caminhada de fato. O restante são calçadas esburacadas, todas desniveladas, uma com 50 centímetros de altura, outra com 70, outra com 30, e assim vai, aquelas escadinhas. Você está andando em escadas, você quer uma calçada, né? Então é bem complicado isso e difícil resolver aqui, viu? É possível, né? É possível, porque se você consegue botar asfalto inclinado, sinal que a calçada também poderia ser feita assim. Né? Claro, você tem que estudar as rampas e prolongar provavelmente as calçadas, para conseguir absorver essas rampas que deveriam ter sido resolvidas dentro do terreno. O problema é que as pessoas constroem e jogam esse desnível para a calçada, faz a rampa na calçada. Então, claro, de caso a caso, que não tem como absorver dentro do jardim, realmente, daí tem que prolongar a calçada, enfim. Existem várias formas, mas o principal, quando tu falas do tamanho da rua, do espaço urbano, esquecendo o que é calçado, o que é rua, né, de muro a muro, né, tínhamos tem 6 metros, quanto que cabe o carro? Com 2,70 metros, você tem a faixa de um carro. Mais do que isso, é pedir para o carro voar. Na verdade, podia ser até um pouquinho menos, mas 2,70 está de bom tamanho. Né? Então, você põe 5,40, enfim, mas 2,70 faz binário, faz, então, uma rua vai, outra vem. Ah, e se enguiçar o carro? Vai ter que empurrar? Então, assim, é isso que eu digo da prioridade. A prioridade é quem? Se a prioridade for fazer calçados para as pessoas andarem realmente e arborizados, enfim, há como solucionar. É só uma questão de opção. Então, a gente pode, como aqui é Hermes Fontes, poxa, mas e os carros? Por que não pensa em fazer um binário em algumas paralelas, né? E aí o carro só num sentido, em outras tantas cidades que tem nas grandes avenidas, carro só num sentido, e o transporte público nos dois. Então, assim, é de opção. Se a opção for, primeiro, para ciclistas e pedestres, mas Itabaiana nem precisaria ter ciclofaixa, talvez em uma ou outra avenida, né? Mas a rua é para todos, né? E aí você coloca um espaço para que deveria ser para o pedestre. Mas Itabaiana realmente mudou muito, né? Aquela parte central é bem diferente dali da outra parte, né? Mas e muito espaço para carro, né? Há de convir que tem muito espaço para o carro, né? Mas é isso. Obrigada. Agripino? Agripino? Eu acho que eu assisti a partir do terceiro slide, mas veio quando você apresentou lá o projeto, né, da Hermes Fontes. E aí, nessa questão dos modais, como aparece no projeto, parece que ele tende a contemplar tudo, né? O transporte coletivo, o automóvel, o ciclista, o pedestre, mas aí sempre o pedestre, o usuário, ele é contemplado quando ele tem um equipamento. Então, na hora que tem essa ascensão de ele buscar querer ter um automóvel, não querer ser um pedestre, ele se sente valorizado na hora que o carro passa a ser prioridade. Então, quando não há espaço físico para o ônibus, para o VLT, para o ciclista, para o pedestre, na escala de prioridade, o último que vai ficar vai ser exatamente o pedestre. E ele termina se conformando com isso, né? Então, como a lógica é muito mais forte em função dos maiores equipamentos, me pergunta onde é que culturalmente pode mudar essa força para o pedestre passar a entender que o espaço físico, ele, sem nenhum equipamento, é também importante. Na verdade, obrigada, Agripino, muita gente já entende que o espaço prioritário é no pedestre, né? As pessoas, provavelmente, que andam, que saem da sua... O que acontece? Dependendo, claro, de quem a gente está falando, de que comunidades estamos falando, de que cidade. Mas aquela pessoa que sai da sua garagem já com carro, passa daqui a 2 quadras, pega água de coco, vai para não sei aonde, volta, para ela o espaço público não é dos outros, não é para ela. Né? Então, mas a pessoa que sai dali e vai a pé pegar aquela água de coco para 2 quadras e volta, ela sabe que aquela calçada é importante. Então, é que assim, durante muitas décadas, nós brasileiros, né,
fomos ensinados que o bacana era estar de carro. Assim como na década de 50, lá nos Estados Unidos, também o bacana era estar de carro. Né? Então, assim, a nossa visão é que se eu tenho um carro, eu sou melhor, eu tenho privacidade, com certeza, é ótimo ter carro, eu tenho privacidade, eu posso dizer quais são os meus horários, mas isso não quer dizer que eu sou um escravo do carro. E é isso que nós estamos nos tornando, um escravo dele, ou seja, para ir a 2 quadras, eu tenho que pegar o carro. Por que eu tenho que pegar o carro para andar 500 metros? Porque, e eu estou falando 500 metros, que é muito longe. Na verdade, 2 quadras, dependendo do bairro e do parcelamento do sol, é muito menos que isso. E eu sei de pessoas que moram aqui no meu prédio e que vão na Pandoro, que é 2 quadras e meia daqui, de carro, e depois já passa, pega ali o água de coco e volta e entra na garagem. Oi? Como assim? Né? Então, é essa vivência. A gente precisa, agora, nesse movimento, tirar essas algemas. Então, assim, não é que é para... Ai, a Rosana não quer mais carro. Adoro carro, adoro correr de carro. Então, assim, não me multem, pelo amor de Deus, acabei de dizer que gosto de correr, né? Mas, enfim, hoje estou sem carro até. Mas, assim, não podemos ser escravos dele. A gente tem que saber o momento de usar cada uma das coisas. A mesma coisa, então, aquele movimento que eu falei do enclausuramento, a mesma coisa a gente está fazendo no deslocamento urbano. A gente está se enclausurando nos nossos carros. Porque não foi vendida essa imagem, a gente comprou, a gente no final é vítima disso, mas a gente tem essa consciência. Ou se não tem, podemos começar a refletir sobre ela. Porque não vai caber todo mundo nos carros. E quanto mais a gente deixar de usar o espaço público, pior ele vai ficar. Porque se esse espaço público fosse utilizado a pé pelas pessoas, peatonal, né? Fosse andado por pessoas, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, todo mundo que governa, que tem alguma chance de realmente mudar as coisas. Se essas pessoas ficassem, sei lá, 1 ano sem carro, tendo que andar a pé para fazer as suas coisas, cara, no dia seguinte, ou na gestão seguinte, seja o que for, estaria mudado. Exatamente, porque as pessoas que têm poder não usam esses espaços, quem usa esses espaços, quem são? A empregada doméstica. Quando eu volto ali da Pandora, às 5 e pouca da tarde, 4 e pouca da tarde, tem um monte de gente vindo. Quem são? As empregadas domésticas. Quem é que usa as empregadas domésticas? Quer dizer, as pessoas não andam nas ruas? Eu pego realmente o meu carro para pegar um pão a 2 quadras? Então, assim, é algo que a gente tem que refletir muito sobre isso. Porque isso é uma coisa que diz muito da nossa sociedade. Que sociedade nós somos? Realmente não basta nos enclausurar. A gente tem que se diferenciar até, não ando na calçada, porque a calçada... Igual já ouvi muita gente me dizendo, não, que eu pensei em comprar uma bike e ir de bicicleta lá para o Campo São Cristóvão. Não, lá só anda pedreiro na ciclovia. E aí? Qual o problema? A ciclovia é para todo mundo. Quer dizer, então, não, é lugar de pobre. Você andar na calçada, você é pobre. E pobre, esse é pejorativo no que as pessoas falam. Então, é isso que a gente também tem que verificar nas nossas amarras, que foram construídas, os preconceitos foram construídos. Hoje eu tenho 51 anos, e, claro, tem muitos preconceitos que estão construídos, mas a gente pode desconstruir. Depende da nossa atitude. Depende da gente querer. Fama, né? Oi? Só querer andar se for na calçada da fama. É, a calçada da fama. Mas obrigada pela provocação. Edilson está na sequência aí, querendo se manifestar. Fica à vontade, Edilson. Estão me ouvindo aí? Oi, Edilson, tudo bom? Olá, Rosana, parabéns, tá, pela sua live. Gostei muito, muito provocativa, inclusive, muito legal. Mas sobre o que você acabou de falar, sobre a questão de andar nas calçadas, quem é que anda nas calçadas e etc., é que a gente vê que a gente está numa situação, numa cultura, em que as pessoas, na maioria delas, elas sonham com o lugar do opressor, votam no opressor, inclusive. Tá? Então, você imagina a situação, o sonho dela não é que aquele lugar seja uma calçada nova, é porque ela não conhece sequer uma coisa diferente. A gente só valoriza aquilo que conhece. Então, se você está num lugar que você nunca saiu dele, que você sempre viu, que você foi o pobre, que viveu numa casa ruim, que teve que passar pelas piores situações, pelos piores perrengues, o pior ônibus, sei lá o quê, o sonho que essa pessoa tem, ou seja, o que ela consegue enxergar é o patrão. Então, o dia que ela conseguir encontrar condição de ter um carro,
ela vai ter um carro porque é isso que vai dar a ideia para ela de que ela está ascendendo socialmente. Então, nós temos um problema básico aí, que é um problema de educação, tá? Então, isso é muito complicado. E essa lógica aqui em Aracaju, ela pode ser percebida de uma forma muito fácil. Tem bairros novos, como Jabutiana, por exemplo. Como é que foi o planejamento disso? Várias empreiteiras chegaram e construíram praticamente um bairro novo. Você vai ver que lá não tem praça, lá não tem sequer um supermercado, não tem um espaço comercial, não tem escola, não tem nada. Tem só prédio atrás de prédio, porque é isso que eles sabem vender. E é isso que as pessoas sonham em ter. Imagine. Então, o buraco que eu vejo é bem mais embaixo, porque essa visão de mundo que você tem, eu acho ela fantástica, mas infelizmente ela não está disseminada. Tá? A gente, infelizmente, tem uma pobreza cultural muito grande em relação a essas condições, porque a maioria das pessoas sequer conhece isso, né, que a gente está vendo, né? Ou seja, o espaço que existe em Toronto, por exemplo, nas vias públicas, está tão distante, mas tão distante da empregada doméstica, do pedreiro, das pessoas que vivem nas periferias, porque ele já incutiu que a periferia é aquilo, aquela é a vida dele, parece ser normal, entendeu? Não existe um espaço para poder mudar, e o sonho dele é ser exatamente igual ao patrão, talvez oprimindo uma outra pessoa, como de repente ele é oprimido o tempo todo. Então, essa inversão de valores que nós temos no Brasil, ela é extremamente cruel, né? E é um local onde a educação, ela tem que entrar fortemente para poder mudar essa escala de valores e ver que cada cidadão tem tanto direito quanto o outro e que precisa, de fato, de dignidade para viver no lugar onde ele vive. Obrigada, Edilson. Queria falar duas coisas que eu reparei na tua fala e eu queria comentar. A primeira é sobre o bairro Jabutiano, né? Então, nós temos lá o Largo da Aparecida, Sol Nascente, JK, a outra que me esqueci o nome, Ladoc, enfim. Então, o bairro Jabutiano é um bairro muito grande, né? Muito longitudinal, muito fragmentado, e essa última leva, né, que fala desses edifícios, na verdade, jamais deveria ter sido aprovado, jamais teria sido aprovado, né, em uma cidade que tivesse um plano diretor decente e aprovado e tal. Por quê? Porque você tem o que eu falei desde o início, de quadras inteiras com um único condomínio, gerando vários muros, né, em vez de ter centros comerciais, enfim, ou comércio embaixo e a habitação em cima. Então, é um erro já inicial, mas que, como a Alexandrina e eu falamos antes também, é porque, infelizmente, a prefeitura e todos, né, a construtora, tudo meio misturado. Então, são, como é que se diz, interesses, né? É um jogo de interesses. Mas isso não são os pobres. Não é a pessoa pobre que está decidindo isso. Essas pessoas que decidiram isso, elas sabem muito bem o que é um bom lugar. Elas viajam, elas veem filme, elas sabem. Então, assim, eu não estou falando do pobre que agora conseguiu juntar e tem uma mobilete, não, você diz a moto, depois um carro. Não, é óbvio que não. Ele está querendo galgar. Quem é que tem que pegar e começar a pegar e utilizar o espaço público primeiro? Nós temos que usar o espaço público. Nós é quem está acima de nós. Né? Se você vai em outros lugares daí do mundo, né, na visão utópica, mas que também não está bacana, as pessoas que trabalham, né, em prefeituras, tudo, eles andam também de transporte público. Eu me lembro que eu estava, enfim, num pós-doc, num lugar fora do Brasil, e eu queria pegar uma coisa errada, porque a gente está com uma raiva desgraçada, porque tudo funcionava muito bem. E aí, na entrevista, o camarada, que era o, digamos, coordenador de todo o plano de mobilidade lá de Estrasburgo, falando, você usa o VLT? Perguntei para ele, não, yes, viu? Está fazendo, mas não usa. Eu venho de bike. Putz, quer dizer, é isso. Se todas as pessoas que aqui, digamos, a gente está, sei lá, quantas, 68, 78, quantas pessoas estavam hoje na live? Se a gente, olha, vamos ficar assim, 50% do mês, ou um mês inteiro, eu não vou pegar o carro, eu vou usar bike, eu vou andar a pé, eu vou andar de ônibus. Gente, isso já vai, as pessoas ficam, a gente tem que começar, nós, a mudarmos isso. Né? Então, assim, não é um movimento de baixo para cima. Como você bem disse, talvez não conheça. Na verdade, ao contrário. É de cima para baixo. Nós que temos um entendimento, nós que estudamos, nós que estamos aqui refletindo, se não partir da gente, se a gente lavar as mãos, o que vai ser das nossas cidades? Então, assim, infelizmente, da Jabutiana realmente é uma coisa muito ruim. A gente trabalhou esse semestre lá,
no projeto 6, sim, nem lembro mais, são tantos projetos, mas entre 6, e realmente é um bairro muito difícil agora de arrumar, porque fizeram toda essa leva de edifícios desertificando, e é novamente dando, né, parabéns para a Elaine Vasconcelos, né, aquela área. Ou seja, é um lugar que ninguém quer andar a pé. E isso era óbvio. E foi feito de propósito, e foi aprovado, e foi construído. E, infelizmente, foi comprado. Né? Mas, assim, estão deixando. Então, assim, a gente precisa conversar, falar mais sobre isso. Né? Gostei muito da tua fala, Edilson, que tu disse que a gente precisa disseminar mais isso. Eu acho que é isso, né? Não sei quantos conseguiram ouvir e concordam, e talvez, né, num café da manhã vai falar isso com não sei quem, um cafezinho daqui a 2 meses com outro. Se isso se espalhar, assim como a gente tenta repetir isso também com os nossos alunos, quem sabe daqui a, né, a 10 anos as coisas estejam diferentes. Né? Mas, assim, a prioridade neste momento é fazer o que nos toca fazer, que é pegar e nos colocar, né, a andar a pé, a andar de ônibus, enfim, em algum momento, uma vez por mês, vou fazer isso. Temos que fazer, temos que nos fazer presentes. Temos que nos fazer presentes. Bem, pessoal, o horário já está um pouco avançado agora, já são quase 5h10 da tarde, só que o Marcos Sardá, eita, está faltando energia aí, não? A lâmpada. O Marcos Sardá está pedindo para perguntar. Então, eu só quero adiantar, assim, pedindo um pouco de objetividade. Desculpe, Marco, por eu estar falando assim, mas aí você faz a sua pergunta, a Rosana responde, faz suas considerações finais, e eu já me despeço daqui agradecendo a presença de todos, e lembrando que na próxima quinta, no mesmo horário, teremos um novo debate. Então, Marcos, por favor, faça a sua pergunta, e aí Rosana encerra com a resposta dela. Muito obrigado. Tá ok. Boa tarde a todas e todos. Oi, Rosana. Parabéns pela tua apresentação. É muito interessante observar o debate de todas que estão sendo apresentados. Eu estou falando de Florianópolis. Eu trabalhei com a Rosana em Criciúma, Santa Catarina. Sou arquiteto e urbanista também. A minha pergunta vem em função até do comentário que foi feito antes, em função dessa questão das diferenças sociais que o Brasil apresenta, né, que tem um contraste muito grande, que realmente é uma questão, é um problema realmente que não diz respeito só à questão da cultura material, né, é uma cultura geral, né, que precisaria ser pensada. A minha pergunta, Rosana, ou o meu comentário, seria em função de um aspecto, de uma problemática que eu sempre vejo no sentido do planejamento urbano e dos meios construtivos, de uma forma geral, que os técnicos, ou as pessoas que estudam a cidade, ou que estudam a arquitetura, eles não têm tanto poder de voz, ou tanta autoridade no Brasil, falando de uma forma realmente geral, que eu acho que é cultural, de todo o país, né, não diz respeito apenas ao Nordeste ou ao Sul, mas, assim, os técnicos, né, o conhecimento técnico e o conhecimento acadêmico, ele tem pouco poder de voz na tomada de decisões sobre políticas públicas, em geral. Quer dizer, a gente quase não tem esse apoio desses conhecimentos técnicos e acadêmicos para que realmente boas decisões sejam tomadas. E aí eu queria colocar, talvez, como provocação, mas o que tu acha? Tu acha que na questão do planejamento existe uma relação parecida com o que está acontecendo com o contexto político atual, em que os técnicos ou o conhecimento ele é negado justamente dentro de uma perspectiva que ele poderia melhorar as condições de vida da população em geral, e a falta dessa atuação com mais autoridade dos técnicos e dos acadêmicos, né, incluindo o pessoal das universidades, todas as áreas de conhecimento, principalmente dentro da arquitetura, tu acha que isso prejudica a tomada de decisão ou os benefícios que poderiam ser trazidos para a cidade, independente das concepções, né, independente dos orçamentos? Tu acha que isso tem uma relação pegando como exemplo a situação agora política dos médicos não estarem sendo reconhecidos na hora de tomar uma decisão sobre os tratamentos ou sobre a própria pandemia, né, contra o Covid? É isso. Perfeito, Marcos.
Eu que agradeço. Eu acho assim, o que foi falado antes do Jabotiana é bem isso. Com certeza, aqui nós temos pouquíssimos CE, um só concursado, o restante é tudo CC dentro da academia, da prefeitura. Enfim, não estou dizendo que eles aprovaram, né, que eles não viram as coisas erradas acontecer, mas com certeza o poder acima é que está mandando. Então, independente de quão bem formado seja o técnico, quão bem atualizado, porque a formação você fez, sei lá, 5, 6 anos atrás, 12, 20 anos atrás, você tem que estar sempre se atualizando, as coisas mudam. Por mais que esse técnico tenha toda a boa vontade, quem está lá em cima é que vai dizer, você não quer assinar, eu assino e te demito. E a pessoa assina, ele é dono da consultora, é dono da cidade e faz onde ele quer. Você tem toda a razão quanto a isso, né? E é um paralelo com o que nós temos hoje na política. No entanto, quando você começou a tua fala, me lembrou de uma cidade que durante muito tempo foi colocada como a capital perfeita em termos de espaços, de mobilidade, você já deve estar sabendo que é Curitiba. Qual a diferença de Curitiba? Tinha um prefeito arquiteto. Não estou dizendo que o Jaime Lerner não errou, que não fez as suas, não é isso. Nós tínhamos na gestão pessoas que sabiam a parte técnica. Isso só basta? Não, isso só não basta. Mas eu falo muito com os meus alunos, enfim, sobre isso. A gente precisa estar nesses pontos, a gente precisa ter um secretário de obras, a gente precisa ter um secretário de planejamento, a gente tem que ter um prefeito, vereadores, que saibam sobre arquitetura, urbanismo, geografia, enfim, precisamos de pessoas que saibam discutir a cidade. Senão, estaremos sempre fazendo essa pressão. Não estamos nos eximindo, vamos fazer a pressão sempre. Nós precisamos galgar esses espaços de gestão. Eu acho isso muito importante, e isso já foi mostrado, que dá um diferencial, está lá Curitiba mostrando que isso realmente dá um diferencial quando você tem pessoas com a capacidade, né, com o entendimento técnico em altos postos da gestão. A outra parte, que daí até conseguir que nas próximas eleições e tal, tudo aconteça, existe também um movimento que é um pouco mais recente, talvez em título, mas não sempre existiu, que é o urbanismo tático. Ou seja, a população pode também fazer a sua pressão, mas sem alguém lá em cima na gestão realmente fica difícil. Acho que são dois movimentos, né? O urbanismo tático, que não é muito a minha área, da Cecília, não sei se ela está por aí agora, né? Mas realmente esse urbanismo tático, ele acaba dando a politização, né, dessa parte urbana para as comunidades. Ela começa a enxergar os seus direitos, que era aquilo talvez que o Edilson estava querendo também falar para mim. Então, através desses vários eventos, as comunidades começam a enxergar que, poxa, não é bem assim, eu tenho direito a isso aqui, enfim, né? E começa a ocupar os espaços, nem que seja em tempos efêmeros, né, durante uma semana, um dia, faz o seu protesto, mas eles começam a notar, a cidade pode ser bem melhor, estão me roubando isso, porque é um roubo, né? E, então, só para finalizar, realmente, precisamos estar na gestão. Se você for prefeito de Florianópolis, né, candidato, eu mudo o meu título eleitoral para ir, para votar, né, em ti. Muito bom te ver, Marcos, muita saudade de ti. Eu vi outros rostos, né, em vozes, Elton, Amita aí. Gente, é muito bom falar sobre cidades, principalmente quando a gente vê do outro lado da tela pessoas que nos provocam, né, e, enfim, eu estou com a garganta doendo, mas muito feliz, né, mais feliz pelas provocações, o Éder, né, falando de Itabaiana, eu já estou assim me coçando, fazer um pedido para medir, ver como é que é possível ou não é possível, entrega lá para a prefeitura, né, ver. Então, assim, é muito importante esses momentos, eu agradeço muito, né, já é o adiantado da hora, 5h15, obrigada a todos que estão aqui, eu sei que vou devolver para o Marcelo, mas gostaria de dar um beijo no coração de cada um de vocês, Alexandrina, Marcelo, Agripino, todos que estão aqui até esse horário, Marcos. Bem, pessoal, eu tinha dito que não ia mais falar, só que aí, só para fechar, surgiram os comentários aqui ainda. A Josi colocou aqui no chat, né? Educação é emancipatória. Educação para pensar e refletir sobre seu papel na sociedade, despertando para o ser político e pertencente a um lugar. Lembrei-me do inspirador livro de Paulo Freire, a importância do ato de ler. Queria registrar também que das pessoas, pelo menos que eu conheço aqui, a gente teve participação na audiência de pessoas em Lisboa, na Alemanha, acho que Berlim, no Universidade de César Tá, Florianópolis, Porto Alegre, Itabaiana, então estamos bem internacionais. E só para fechar... Oi?
Desculpe? Pulverizando, então foi bem pulverizado, né? Essa nossa live. E só para fechar, na próxima quinta-feira, que continuando a discussão sobre espaço, sobre o viés da necessidade de nos adequarmos a uma nova realidade pandêmica, quem fará a palestra será André Luiz Ramos, engenheiro químico de formação, professor e pesquisador nas áreas de processos ambientais e gestão da qualidade do ar, nos cursos de engenharia ambiental, graduação e pós aqui da UFS. Então, na próxima quinta, às 15 horas, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-canal. Adequação de ambientes escolares fechados em época de pandemia. Então, agradeço a todos, muito obrigado pela paciência e pela disposição de todos, realmente o debate foi muito rico, muito interessante, e nos vemos na próxima semana. Abraço.